A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 2, e versículo de número 13 ao 15, que vai nos dizer assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei meu filho. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus, ele sempre tem direções para os seus filhos, para que haja livramento. Deus, ele contempla aquilo que nós não contemplamos e muitas vezes nós não vamos entender as direções de Deus. Muitas vezes nós não vamos entender o trabalhar de Deus. E eu já inicio esse vídeo dizendo para você: o que Deus designa, o que Deus ordena, o que Deus instrui, o que Deus manda, não é para ser compreendido. Nós precisamos aprender, irmãos, que com Deus não dá para se entender tudo. Nós temos que aprender a vivermos o que Deus nos designa sem buscarmos entender. As coisas de Deus, muitas vezes, humanamente falando, na maioria das vezes, para não dizer todas, né, irmãos? Não vai ter lógica. Nós vamos olhar e vamos dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Rabacandaracandaráia. Isso aqui não está tendo lógica humanamente falando para mim. Deus está dizendo: não queira entender, não queira ver lógica. Não só queira fazer algo que você entende, que você compreende. Deus mandou fazer isso, eu entendo o que Deus está falando, eu compreendo, eu vou fazer. Não, irmãos. Não é dessa forma. Nós temos que entender uma coisa: Deus vê aquilo que a gente não vê, Deus sabe do que a gente não sabe. E nós precisamos entender que é necessário termos o quê? Vigilância. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: vigia. Deus diz para você: tem cuidado. Deus diz para você: desperta. José não estava vendo, humanamente falando, diante dos seus olhos, aqui diante do seu campo visual, nada acontecendo, não tinha nada suspeito, nada diferente. Parecia que tudo estava tranquilo. Jesus havia nascido, tudo estava tranquilo, humanamente falando, mas Deus sabia que havia uma trama dentro do coração de Herodes, porque Deus, ele conhece o que há no coração do homem. Deus, ele não somente conhece, mas ele revela, ele mostra. E é por isso que nós não podemos estar condicionados àquilo que vemos. Nós temos que obedecer mesmo quando não compreendemos. Declare comigo: eu vou obedecer mesmo quando eu não entender. Eu vou obedecer mesmo quando eu não entender. O próprio Deus falou com José, e eu profetizo que o próprio Deus vai falar com algumas pessoas que estão me ouvindo agora. O próprio Deus vai te dar sinais do que ele quer para a tua vida, mas não queira entender, só faça o que ele te instrui, porque Deus sabe o que é melhor para você. E Deus, ele vai falar contigo para que haja livramento. Deus, ele vai falar contigo para que o mal não venha te suceder. Porque ele contempla o coração de Herodes. Ele contempla as malícias, é isso mesmo. Ele contempla as maldades de canto, rabacandaracandaráia. Ele sabe quem é capaz de tudo para tentar destruir os propósitos de Deus na terra. Porque tem pessoas, irmãos, que o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele acha brecha na vida dessas pessoas. Elas abrem portas, na verdade, não é nem brecha. Tem gente que abre porta para o diabo mesmo, irmãos. E o diabo vai ali, planta no coração da pessoa, ela se levanta contra você. Se levanta contra o teu casamento, se levanta contra o teu ministério. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Herodes, ele era uma pessoa que era adepta de Satanás. Ele era uma pessoa maligna. E o diabo entrou ali, irmãos, e minou a ele, para que ele viesse tentar matar a Jesus. Para que ele viesse destruir. Quantas pessoas estão minadas como Herodes? Decando, rabaiacai, derrastui. Mas o Espírito Santo, por intermédio dessa palavra, diz assim: da mesma forma que eu apareci para José em sonho,
Eu sou o Senhor que falo contigo e trago o livramento. E desfaço toda a trama de Herodes e não deixo nenhum mal prevalecer contra a tua vida. Declare comigo, eu creio no livramento e nenhum mal vai prevalecer contra mim. Eu creio no livramento e nenhum mal vai prevalecer contra mim. O Senhor foi muito claro, foi nítido no que ele queria de José. O Senhor será nítido contigo, viu? O Senhor vai lhe falar de maneira clara o que ele quer de você em algumas situações. Você vai ouvir a voz de Deus e você vai entender que é Deus falando contigo. Deus vai te dar sinais. Irmãos, eu vejo a palavra sinais e Deus está dizendo, darei muitos sinais a partir de agora do que eu quero. Começarei a mostrar para o meu filho e para a minha filha, mas diga para eles não buscarem entender. Só fazerem o que eu estou instruindo. Aqui nós vemos de maneira clara, irmãos, que era necessário José fugir juntamente com o menino e Maria pela própria vida dele. A vida do menino precisava ser poupada. Irmãos, Deus, ele não abriria mão do projeto dele com Jesus. E hoje Deus diz para você, eu não abro mão do projeto que eu tenho contigo. Eu não abro mão dos propósitos que eu tenho na tua vida. Se preciso for, eu tiro você de lugares. Se preciso for, eu fecho portas na sua história. Se preciso for, eu arranco você, e te levo para outro lugar. Mas eu não abro mão dos meus propósitos e não deixo ninguém tocar no meu projeto na tua vida. Declare comigo, ninguém vai tocar no projeto de Deus na minha vida. Ninguém vai tocar no projeto de Deus na minha vida. Irmãos, Deus estava vendo. E o Senhor, ele falou com José. E ele disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Vai. Vai mesmo que você não entenda. Vai. Vai mesmo que você não compreenda. Faça o que Deus está designando. E Deus disse, vai ter um tempo que eu quero você lá no Egito. Você vai ficar lá até quando eu quiser. Quem é de Deus, irmãos? Quem é a escolha dos céus? É Ele, é o próprio Deus quem traz as instruções. É o próprio Deus quem traz as direções. Por intermédio dessa palavra eu posso contemplar Deus falando com homens, falando com mulheres. E Ele dizendo para você, faça o que eu te instruo, faça o que eu te mando, faça o que eu te ordeno. Porque sou eu quem digo quando tu fica, quando tu sai. Sou eu quem tenho que dar as ordens da tua vida. Você aceitou a Jesus, você entregou a sua vida nas mãos dele. É Ele quem vai seguir os teus passos. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora eu vivo pela fé do Filho de Deus. Nós não vivemos mais. Quem vive em nós é o Filho de Deus, é o Espírito Santo. O nosso Deus é quem vive na nossa vida, irmãos. E é Ele quem vai instruir os nossos passos. E é Ele quem vai direcionar aquilo que nós temos que fazer. E é Ele quem vai trazer a instrução para a minha vida, para a tua vida, para a minha história, para a tua história. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, eu trarei a instrução, Rabacandaracandarai. E Deus não deixou, irmãos, José ficar sem entender a situação, não. Você entendeu por que ele estava indo embora? Irmãos. Deus não deixou isso acontecer, não. O Senhor disse a ele o porquê. Eu vou lhe dizer o que está acontecendo. Você crê que Deus vai te revelar o que está em oculto? Você crê que Deus vai te revelar o que você não vê? Deus revelou para José o que ele não via. O que estava fora do campo visual dele. E por intermédio dessa palavra, Deus disse para você, eu te revelarei o que está fora do teu campo visual. Eu te revelarei aquilo que você não está vendo. Acredite na minha revelação. Acredite naquilo que o Senhor te mostra. Não seja uma pessoa que só acredita no que vê, como Tomé. Você não tem que ver para crer, você tem que acreditar para ver acontecer. Você tem que acreditar que Deus ele fala contigo, que Deus ele te mostra, que Deus ele te revela. Pare de dúvidas, pare de deixar o inimigo te minar a ponto de você não crer no que o próprio Deus fala contigo, mas creia no que Deus está te revelando, porque ele conhece o que você não conhece, ele conhece o coração, ele conhece o pensamento, ele conhece o amanhã, ele conhece tudo o que você não consegue ver, não consegue contemplar diante dos seus olhos humanos. Deus contempla. Confie neste Deus porque ele sabe de tudo. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus deixa bem claro, o motivo é que Herodes vai procurar Jesus para matar ele. E eu quero que você saia daí. Foge enquanto é tempo. Não permanece neste lugar porque eu vejo que você não vê. Tem pessoas aqui, irmãos, que sairão de lugares como no piscar de olhos. Nem você mesmo vai entender a velocidade das coisas. Tem coisas que acontecerão tão rápidas na sua vida.
E hoje Deus diz para você por intermédio desta palavra: sou eu quem estou tirando você. Sou eu quem estou encerrando ciclos na sua vida em alguns lugares, que estou fechando portas. Foge. Quando fala de fuga, irmãos, está falando de algo que não pode se esperar. O Senhor não disse, vai embora para o Egito. A Bíblia vai ser clara e enfática ao nos dizer, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. É um sinal de urgência, emergência, não dá para esperar. Tem coisas na minha e na sua vida, irmãos, que não dá para esperar. Não dá para deixarmos para amanhã o que Deus está mandando nós fazermos hoje. Se Deus mandar você fazer, faça, e não tenha medo. O próprio Deus testificou o coração de José que aquele propósito, que aquele direcionamento era de Deus. Deus vai testificar o seu coração que foi a direção dele para a sua vida. Deus mesmo vai te mostrar. Deus mesmo vai te revelar. E ele diz para você, é urgência, é emergência, tem que ser rápido, tem que ser logo. O que eu vou fazer será com muita velocidade, não estranhe. Declare comigo, eu creio que Deus está trabalhando com muita velocidade, eu não vou estranhar não. Eu creio que Deus está trabalhando com muita velocidade, eu não vou estranhar não. Guarde isso na tábua do seu coração, será com muita velocidade. Será muito rápido. Imagina comigo José. Estava ali tranquilo com sua esposa, com Jesus, achando que as coisas não iriam mudar. De repente, José dorme. No que ele dorme, ele tem um sonho. No que ele tem um sonho, é Deus dizendo, sai daqui. No que ele tem um sonho, é Deus dizendo, muitas coisas começarão a mudar. E é com pressa, e assim Deus vai fazer na sua vida. De repente, meu irmão. Tá pensando que Deus, ele espera dias de festa, ele espera dias importantes, datas comemorativas para ele cumprir o propósito dele? Não. Ele fala de repente e no piscar de olhos ele faz tudo acontecer. Ele traz para sua vida o que você precisa, mas ele não deixa você perecer juntamente com os propósitos dele. Deus não iria deixar Jesus perecer, porque Jesus era um propósito de Deus na terra. Você é um propósito de Deus na terra. A sua família é um propósito de Deus. E o que preciso for, meu irmão e minha irmã, Deus faz para poupar. Deus faz para preservar. Deus faz para guardar. Não queira entender os propósitos. Não queira entender os desígnios. Não queira entender o que Deus direcionou para a tua vida. O que Deus tem para você é melhor. José não buscou entender. José não questionou. José não ficou pedindo mais sinais, mas José entendeu, Deus está falando comigo, eu não posso perder tempo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Tem muitas pessoas que pedem para Deus falar com ele, falar com ela, pede para Deus direcionar. Senhor, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida. Amém, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas eu quero te dizer uma coisa, esteja disposto não somente a ouvir, esteja disposto e disposta a obedecer, porque não adianta nós somente ouvirmos a direção de Deus e não obedecermos. Não adianta o Espírito Santo nos revelar os caminhos, as rotas, as trilhas, as direções e nós não fazermos a vontade de Deus. É necessário nós estarmos dispostos a obedecermos mesmo quando não compreendemos. Irmãos, o Egito era um lugar diferente para José. José não estava acostumado com o Egito. José não tinha pessoas ali, irmãos, que ele tinha preço, conhecidos no Egito. Não, ele foi para um lugar que Deus designou. Tem momentos que não vai ter parente por perto. Vamos para lugares que a gente não vai entender muita coisa. Ou até mesmo que nós nem queríamos ir. Mas a vontade de Deus é melhor. Porque o menino precisava ser poupado. Deus tem um propósito maior. E é por isso, irmãos, que ele traz mudanças nas rotas de pessoas que estão me ouvindo agora, como ele trouxe na rota de José. O propósito de Deus era maior. E Herodes não conseguiria destruir o propósito de Deus. O inimigo tem tentado destruir propósitos, irmãos. O inimigo tem tentado destruir projetos de Deus. Ele sabe que Jesus está às portas. Ele sabe que Jesus está voltando. E ele sabe que tem pessoas que serão usadas como um instrumento para pregoar, para falar, para ministrar, para pastorear, para cantar, para profetizar, para sim trazerem a palavra para o mundo. E ele quer parar essas pessoas. Ele quer parar aqueles que vão morar no céu. Se você, meu irmão e minha irmã, sabe que você está lutando para ir morar no céu, essa palavra é para você. Deixe Deus guiar os seus passos. Porque o inimigo, ele não vai servir de oposição para aqueles que estão indo para o inferno. Ele vai servir de oposição, ele vai tentar destruir aqueles que estão indo para o céu. E é por isso que nós precisamos estar atentos e vigiar. A palavra do Senhor nos diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O próprio Jesus disse isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos orar, mas também precisamos vigiar.
Precisamos ter a vigilância. Tem muita gente que está orando e não está vigiando. Tem muita gente que diz assim, mas eu sou crente, sou projeto de Deus e não preciso. Para que eu vou ficar me importando? Se fulano se levantar contra mim, Deus me livra. Se a porta ali se fechar para mim, eu vou permanecer lá até que se abra novamente, porque Deus é comigo. E não é bem assim, irmãos. Tem portas que se fecham, tem pessoas que nos rejeitam, tem lugares que Deus não nos quer mais, Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós não temos que entender, nós temos que estar dispostos a obedecermos a direção de Deus. Declare comigo, eu não vou querer entender. Eu vou ter disposição para obedecer a direção de Deus. Eu não vou querer entender, eu vou ter disposição para obedecer a direção de Deus. Versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ou seja, José, irmão, foi rápido em obedecer. Deus vai começar a falar contigo em vídeos, em sonhos, em visões, através de pessoas, através de situações. Fique atenta, minha irmã, em nome de Jesus. Fique atento, meu irmão. Esteja sensível à voz do Espírito Santo por esses dias. Que Deus ele vai começar a te mostrar algumas coisas, algumas direções. E nessas direções que Deus vai te mostrar, você não vai buscar entender. Você vai obedecer o que Ele te designar. Você vai fazer tudo como Deus te instruir, porque Deus vê o que você não vê. E Deus sabe o que é melhor para a sua vida. José estava pronto para obedecer a direção de Deus. Não esteja somente pronto para ouvir. Não esteja somente pronta para ouvir, mas esteja pronto, esteja pronta para colocar a direção de Deus em prática. Para colocar aquilo que Deus designou em prática. Declare comigo, eu vou colocar as direções de Deus em prática em nome de Jesus. Eu vou colocar as direções de Deus em prática em nome de Jesus. Tem direções, irmãos, que salvam a nossa vida. Tem direções que desfaz os laços preparados contra nós. Tem direções que fecha a cova. Tem direções, irmãos, que nos aproximam de Deus, que possamos, sem medo nenhum, tomarmos as direções que Deus designa para a nossa história. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Faça como José. Obedeça a ordem de Deus. Porque o que Deus designou para a sua história é muito maior e muito melhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que fala, que confirma, que testifica, e eu creio que por intermédio dessa palavra, o Senhor está confirmando ao teu filho, está confirmando à tua filha, que o Senhor vai trazer novas direções. Ah, Senhor, são em dias comuns que o Senhor muda tudo, e nós não temos que entender o que o Senhor nos direciona. Nós não temos que entender aquilo que o Senhor resolve fazer na nossa vida. Ah, Pai, o que o Senhor tem reservado para a nossa história, para a nossa vida é o melhor. Eu te agradeço porque tu és grande. Eu te agradeço porque tu és fiel, Pai. Oh, Deus, eu creio que cada sonho, cada projeto, cada propósito que o Senhor designou para a vida dos teus filhos vão se cumprir. Eu creio que haverá livramentos para que o teu propósito aconteça. Eu creio que Herodes não tocará no projeto do Senhor na vida dos teus filhos, mas todo mal será anulado, pois os teus filhos obedecerão a tua ordem mesmo sem entender. Eles serão como José, obedientes, Pai, pois compreendemos que aquilo que o Senhor designa não é para ser entendido, é para ser vivido, é para ser obedecido. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e a escritura se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura. Causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem que
que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus falou de maneira nítida, de maneira clara com José, mostrando qual era a direção e não deixando sombra de dúvidas, e mostrando para ele o porquê que ele tinha que sair dali e ir para o Egito, Deus também vai trazer direções para você que não vai deixar sombras de dúvidas em você, mas você vai ter a certeza, vai ter a convicção que algumas direções você precisa tomar, algumas decisões serão necessárias serem tomadas para que o livramento chegue na sua história. Lembre-se, quem carrega propósitos de Deus não trilha os próprios passos, mas trilha as direções que Deus designa. Deus te dará novas direções. Não queira entender, Deus sabe o que é melhor para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.